Olha que interessante. Macronutrientes e liberação de insulina. Ali está o carboidrato. Você ingere um carboidrato, se eu medir a sua insulina no sangue, olha como é que ela vai subir. Já a proteína, se você come uma proteína, parte dessa proteína vai virar açúcar, mas não é muito. Vai subir a glicemia, mais muito. Mas se você come gordura, que está aí em azul, não sobe a insulina no sangue. Então, qual que seria a dieta ideal para o diabético? Gordura. E isso começou a mudar tem uns 15 anos. Hoje nós sabemos, tem publicações e mais publicações e mais publicações que nós vamos ter a oportunidade de discutir rapidamente aqui. Tá claro isso aí para você? Muito bem. Então, existem algumas mentiras diabéticas. A primeira delas é: diabetes é uma doença crônica progressiva. Não necessariamente. Ela pode ter uma reversão. Reduzir a glicemia é a meta do tratamento. Não é. É reduzir a insulina. O problema é insulínico, não é glicêmico. Glicemia é como se fosse a febre numa gripe. Você tratando a febre, você não está melhorando ou piorando a gripe. Você está tratando um sintoma. Você tratar a glicemia é como se fosse uma febre. Você está tratando o sintoma. Você teria que tratar a causa. Então, quais são as verdades diabéticas? Primeiro, diabetes é uma doença nutricional curável. Com remédio? Não. Se ela é uma doença nutricional, ela vai ser curada com nutrição. Ela não irá ser curada com remédio. Não tem remédio que cure diabetes. Por isso que ela fica chamada de uma doença crônica. Reduzir a resistência insulínica é a meta, e não baixar a glicemia. Porque se eu baixo a glicemia, per se, eu vou jogar o açúcar para onde? Para dentro da célula. Onde você acha que é mais nobre? No meio sanguíneo ou intracelular? Para que existe o sangue? Para levar e trazer nutrientes e trazer o lixo das células. O sistema vascular existe para servir um sistema mais nobre, que é o tecidual, que são os tecidos, que são as células. Quando eu coloco insulina, por exemplo, num paciente diabético, eu estou pegando a glicemia dele, o açúcar que está no sangue dele, e vou injetar esse açúcar numa estrutura muito mais nobre do que o sangue, que é o intracelular. Eu estou escondendo o lixo abaixo do tapete, entendeu? Mas o cheiro continua. Então, a verdade diabética é que é uma doença nutricional curável e reduzir a resistência insulínica é a meta. Bom, nós falamos sobre proteínas, nós falamos sobre açúcar, agora nós vamos falar sobre gordura, que são os ácidos graxos. O lobo mau sempre será mau se ouvirmos apenas a versão da Chapeuzinho Vermelho. Depende para quem você pergunta. Você pergunta para uma pessoa que ganha dinheiro com esse conceito de que gordura faz mal e que colesterol é perigoso, ela vai dizer para você, ela tem que defender o ganha-pão dela. Mas hoje os cientistas sabem que, primeiro, que o colesterol é mocinho, não é bandido, e que, segundo, gordura é muito importante. Tá? Gordura no alimento não significa gordura no corpo, só para você ter uma ideia. Gordura no alimento não significa gordura no corpo. O ácido graxo esteárico, que é esse aí, é uma gordura saturada que pode ser armazenada no tecido adiposo na forma de triglicérides. Chamava-se triglicérides até poucos anos atrás. Num congresso desses, resolveram mudar o nome de triglicérides para triacilglicéride. Então, você vai escutar gente falando triglicéride, você vai usar gente falando triacilglicéride. Entendeu? Os dois estão certos. A maioria continua usando triglicéride. Mas se você vê triacilglicéride, é a mesma coisa. Isso é um ácido graxo. Esses ácidos graxos se juntam no grupo de 3 com a proteína, com a molécula glicerol e formam um triglicéride. Ácido graxo é o termo técnico para a molécula individual de gordura. Vocês estão vendo à direita aí em vermelho o glicerol. Ele se liga a 3 ácidos graxos. Por isso que chama triacilglicéride ou triglicéride. Entendeu agora por quê? Muito bem. Então, ali está o glicerol e aqui estão os ácidos graxos. Como são 3, nós vamos falar assim, um triglicéride.
triglicérido, que é um trio ligado a um glicérido, a um glicerol. Esse é o modo como os seres vivos armazenam gordura. Tá? No seu tecido adiposo, isso aí vai se acumulando e você vai engordando. Esse aqui é o oleico, que é o da azeite de oliva, que é o extraído da azeitona. Ele é um monoinsaturado. Ele tem 18 carbonos e ele é um ômega 9. Se você contar da esquerda para a direita, você vai ver que a insaturação está no 9º carbono, entre o 9 e o 10. Por isso que ele chama ômega 9. Esse aí foi feito para usar cru, de preferência, na salada. O máximo que você pode fazer é cozinhar com ele. Você não pode assar com ele, você não pode fritar com ele. Você não pode fritar um ovo com azeite, porque esse oleico aí, ele é instável. Se eu colocar ele na temperatura da frigideira, ele vai virar laídico. Aqui está um ômega 3, olha lá. A primeira dupla ligação, olhando da esquerda para a direita, está no 3º carbono, por isso que chama ômega 3. Ele é o óleo de peixe, é rico em EPA. Eicosa, em grego, quer dizer 20. Ele tem 20 carbonos. Eicosa penta, significa pentanóico, significa que tem 5, penta é 5, duplas ligações. Ele é um eicosapentanoico, ele é um EPA, ele é um poliinsaturado. E aquele oleico que você está vendo ali, se eu jogar ele na frigideira, ele vira laídico, ele vira trans, que é veneno. Do mesmo jeito que frutose é veneno, gordura trans é veneno. Então não cozinhe, de preferência nem cozinhe com oleico. Use oleico cru. Quando você usar o azeite de oliva, você usa ele cru. O máximo que você pode fazer é cozinhar, mas não pode levar ao forno, nem pode levar à frigideira. Você entendeu por quê? Porque ele vai virar elaítico. Ficou claro isso? Olha agora o que acontece com os ácidos graxos de cadeia média. Olha lá, são em azuis. Ó, fatty acid medium chain. Ó, eles vão direto para o fígado e eles são usados como energia. Ou seja, como no óleo de coco predomina os ácidos graxos de cadeia média, não tem jeito de você engordar com óleo de coco. E aqui está a explicação por que o óleo de coco não engorda. Tá? Porque eles não se comportam como os de cadeia longa. Agora, os de cadeia longa está lá, o mirístico, o palmídico, o esteárico, o araquídico, o beênico e o lignocérico. Então, existe uma diferença de metabolismo entre os ácidos graxos de cadeia longa e os ácidos graxos de cadeia média. Isso é muito importante saber. Os ácidos graxos de cadeia média é o caprílico, o cáprico e o láurico. Tá? Temos 6.000 gerações de Homo sapiens no planeta. Dessas, 5.998 tinham a gordura como principal fonte de nutrição. Nos últimos 50, 60 anos é que mudou. A sua bisavó, ela cozinhava com banha, ela cozinhava com toucinho, entendeu? Banha bovina, toucinho, sebo de boi. E ela não tinha geladeira nem nada disso. Ela tinha, a refeição dela era muito baseada em gordura, que não estraga. Tá? A gordura saturada não estraga. Sua avó punha na gordura saturada a carne, não tinha geladeira e conservava ali a gordura e a carne juntos.